Bom dia a todos amigos, todas amigas, todos irmãos, toda a igreja. Vamos ficar agora com Lucas capítulo 9. Que Deus abençoe o seu dia e uma feliz Páscoa a todos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos e deu a eles poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar. Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui. E lá poderão encontrar o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Deem vocês comida a eles. Só temos 5 pães e 2 peixes. O senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos,
E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Jesus então proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto.
No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e, de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Gente, mas sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque. E o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse: Aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu viajar para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram num povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores ali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Um fogo para acabar com essas pessoas. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus disse para o outro homem: Venha comigo. Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai.
Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vai e anuncia o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro, deixe que eu vá despedir da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, de sábado, nós te agradecemos, Senhor, por tuas misericórdias. Senhor, nos cobre com teu sangue nesta manhã, Senhor. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Agora, Pai, peço a tua bênção, Senhor, nesse dia. Que o Senhor possa dar paz, que o Senhor possa dar esperança, Senhor, para aqueles que acordaram sem esperança. Senhor, visita neste momento, Senhor, esta pessoa que precisa, Senhor, de um milagre na sua vida. Meu Pai, quantas pessoas sofrendo, esperando um milagre, Senhor. Não vire as costas para o teu servo ou tua serva, Senhor. Atende, Senhor, a oração do seu filho, da sua filha neste momento, Senhor, que está à espera de um milagre. Essa enfermidade que tem assolado esse corpo, Senhor. Tenha misericórdia nesta manhã. Envia, Senhor, a providência, a cura, o milagre. Envia, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que cura qualquer enfermidade. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Acredito que a nossa fé está tão pequena, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Estenda a sua mão nesta manhã para essa pessoa que está sofrendo, Senhor, precisando de um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, faz um milagre neste momento. Abençoa esta família, esta casa, Senhor, que tem acompanhado este canal, Senhor. Que este canal seja um canal de bênção nessa vida, nessa casa, nessa família. Ó Pai, joga, Senhor, por terra o mal. Traz a solução, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã gloriosa, numa semana em que estamos aqui nessa Páscoa, Senhor, e na região a qual o Senhor veio sobre esta terra para fazer o seu sacrifício e dar a vida por nós. Foi no momento de Páscoa, Senhor, no momento que representava a saída do teu povo do Egito. E nessa mesma data o Senhor veio também, Senhor, a dar a sua vida por este povo, Senhor. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e mostrou que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Dá vida também àquele que está morto neste momento, ó Pai. Nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, e que as tuas bênçãos sejam com cada um. Em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos, irmã Marlene, nossa irmã Céia, nossos irmãos lá de Jaqueira, Senhor, nossos irmãos de Arraial do Cabo, de Araruama, a todos os irmãos, Senhor, a todos os ouvintes, a todos os inscritos desse canal, visita cada um, Pai, e dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Sempre se sabe
detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou os seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia